o neoateísmo é a religião mais retardada e pouco autoconsciente que existe. Eu acho bastante interessante isso. É uma reflexão minha, né, sobre o assunto, mas da onde veio essa reflexão? Então, dentro desse meiozinho de debate cristão, ateu, baixíssimo nível aqui do YouTube brasileiro, você tem, né, certos canais ateus, né, que são do lado ateu, tem o Humanista, o Biólogo Henrique, o Antônio Miranda, esses outros, né, entre outros, tem vários desses mesmo. E do lado cristão você também tem uma galera. Mas o que me fez refletir sobre isso, é aí que vem a origem, né, da minha reflexão, é ver esse pessoal fazendo centenas de horas, centenas eu não sei, mas pelo menos uma centena de horas em live de resposta a um único sujeito. Então esse pessoal, principalmente no canal O Humanista, né, tá fazendo horas e horas de live, é coisa de 8 horas seguidas de live, 8 horas seguidas ao vivo, tentando refutar ou refutando, tanto faz, na verdade, isso aqui, se tá ou não tá refutando. Um cara, né, que é o Dr. Romulo. Quem que é o Dr. Romulo? Pra quem não tá inteirado nisso aí, você não tem que estar. Na verdade, você não devia estar, porque isso aqui é uma baita perda de tempo. Eu acho que a reflexão que eu vou fazer em seguida é legal, mas em geral é uma perda de tempo acompanhar isso aqui, né? É um adendo, claro. Isso aqui só serve pra você reforçar as visões que você já tem, né? Não adianta. Você vai ver e você vai concordar com quem você já concordava antes, tá? Serve pra isso. Se você é ateu, você vai concordar mais. Se você é cristão, você vai concordar mais. É pra isso que essa merda serve. E acho que ninguém tá tirando uma boa grana disso também, então eu não sei. Acho que os próprios apologetas, mesmo os ateus, tanto os cristãos, fazem também para reforçar a própria visão. Ainda que, pelo menos os cristãos têm uma objetivo, eu acho, converter as pessoas para o cristianismo e salvá-las, o que obviamente não é verdade para os ateus, porque tanto faz, sabe, se o cara é ateu ou não, eu não sei. É esse que é o problema, inclusive, e a gente vai falar disso. O ateísmo é uma posição, principalmente esse neo-ateísmo, é uma posição puramente negativa, é só Deus não existe. Sabe por que a gente devia acreditar que Deus não existe ou aceitar que Deus não existe? Eu não sei. Talvez para ter um tipo de vida iluminado, eu não sei. Iluminado pela ciência, uma coisa assim, né? Mas então esse pessoal tem o Dr. Romulo. O Romulo é um doutor pela Universidade de Oxford. Ativamente faz pesquisa na área de genética na Universidade de Oxford. E ele nega a teoria da evolução, da macroevolução. Da microevolução não, mas da macroevolução. E o fato de que existe um doutor de Oxford, diplomado, com diploma, entendeu? Diplominha Oxford, escrito ao diploma, entendeu? Pesquisador, quebra a visão de mundo do pessoal ateu, neo-ateu, né? Especificamente neo-ateu do YouTube. Essa ondinhas do Dawkins, essa galera que surgiu aí nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tem pessoal que nunca saiu disso, né? E, enfim, completamente destrói a existência do Dr. Romulo, destrói a visão de mundo desse pessoal. Porque como assim um dos nossos queridos sacerdotes da ciência, os pesquisadores, doutores de Oxford, né, que grande universidade, muito respeitada, uma das maiores do mundo, alguns deles não acreditam num dos dogmas centrais da nossa religião. Porque no fundo, eles não vão se questionar criticamente se a evolução é verdadeira ou não, e para eles tanto faz. É que para o neo-ateísmo que eles acreditam a priori, é claro que eles têm razões para acreditarem no ateísmo, igual um cristão tem razão para acreditar no cristianismo, né? Foram levados a isso. Mas para funcionar o neo-ateísmo, você precisa de evolução das espécies, porque você precisa de um modo, uma maneira que o que é inanimado passa a ser animado, o que era pura química passa a ser biológico, vivo, sem que haja uma inteligência criadora, etc. Né? Sem que haja Deus, no fundo. Então, eles precisam que a evolução das espécies de algum tipo seja verdadeira, se a posição deles, filosófica, embora eu não sei o que eles diriam que o ateísmo é só posição filosófica para eles, com certeza não é uma posição religiosa para eles, porque evidentemente é uma posição religiosa. E o ponto é esse, o meu ponto é esse, essa é uma posição religiosa, é uma posição religiosa retardada. Então, primeiro que ela é muito pouco autoconsciente, ou seja, eles nunca vão admitir que é, embora eles tenham toda a cara de uma religião. Ou seja, eles têm os apologetas, eles têm os dogmas, esses dogmas não são só o dogma central, que é o ateísmo, mas dogmas periféricos, da qual o dogma central depende, ou que dependem do dogma central. Eles só não têm igrejas, né? Mas eles têm sacerdotes, claramente, porque os indígenas, para eles, são sacerdotes e detêm a verdade, em certo sentido. Né? São capazes de discursar sobre a verdade. Né?
O que é muito engraçado também, porque eles têm uma posição muito engraçada em relação à ciência, sabe? Eles são realistas científicos muito ingênuos, ou seja, eu acho que eles acham que toda entidade não observável postulada pela física, principalmente pela física, né? As outras ciências não postulam tantas, mas pela física não são meros meios de fazer a teoria ficar coerente e funcionar, que é importante, né? No fundo, o que a gente quer é que a teoria funcione, que ela passe os testes. Que a nossa equação realmente descreva, por exemplo, o fenômeno que a gente quer que ela descreva com precisão. Não que as entidades que a gente usa para formar a equação, né, as variáveis, tenham uma existência ontológica. Isso não faz o menor sentido. E não é isso. E o método científico não é capaz de provar que elas tenham essa existência. Que elas sejam coisas de fato, sabe? Essas entidades não observáveis. Como, por exemplo, a energia potencial, sabe? Você não vai observar a energia potencial. É impossível observar a energia potencial, sabe? Ela é um meio de você fazer os cálculos, basicamente. E várias outras coisas são assim, né? O quark isolado é um exemplo disso. A gente sempre vê os quarks em dois. Nunca vê o quark isolado, nunca observa o quark isolado, né? Enfim, diversas entidades não observáveis são postuladas pela física. Os campos eletromagnéticos, enfim, muitas coisas mesmo, né? E se essas realidades não observáveis... O espaço-tempo curvo, outro ótimo exemplo. Para eles, né? Então, a interpretação deles é tão ingênua que eles nunca se questionaram se essas entidades necessariamente precisam existir para a teoria dar certo ou se elas são só meios para a teoria dar certo. Que é uma reflexão bastante antiga na filosofia da ciência. Pelo menos desde ali do Ernest Mach, o pessoal discute isso claramente e abertamente. E antes disso, o pessoal já discutia, você tem no... O próprio Tomás de Aquino fala disso, pelo amor de Deus, sabe? O Arquimedes fala disso. Tudo isso está num texto muito interessante chamado Física e Metafísica, do Pierre Durrain, que foi um físico e filósofo francês bastante relevante, né? Principalmente em física. Ele foi um físico relativamente importante, estudou história da física. E essa discussão é antiga. Então, essa discussão é antiga. E conscientemente isso já é discutido há bastante tempo, sabe? Se a física não é só um meio de organizar o fenômeno, né? Ou seja, as nossas sensações de modo útil. Essa foi a posição de muita gente. E muitos filósofos da física e muitos filósofos em geral. Né? Todos os neopositivistas, todos os positivistas lógicos, todos os positivistas maquianos, todos os fenomenistas no geral, contra os realistas. Então essa é a posição clássica. Só que eu acho que eles não sabem dessa posição. Porque eles nunca se questionaram sobre isso. Ou seja, a ciência para eles tem valor ontológico, entendeu? Ela não é meramente útil, não tem valor meramente pragmático, mas ela tem valor ontológico. A ciência está descrevendo a realidade. E isso tem um problema muito sério. Primeiro que isso não é provado, isso não é científico. Isso é uma posição filosófica, evidentemente. E a posição filosófica bem filosófica. Deve ser a posição filosófica, a discussão filosófica mais clássica dentro da filosofia da ciência, e eles sequer sabem disso. Então, primeiro que tem um dogma central aí toda na religião deles, o dogma central que é que Deus não existe, e você tem um monte de coisa que tem que dar apoio para esse dogma central, né? E para formar uma visão coerente de mundo a partir da não existência de Deus, ou apesar da não existência de Deus, mais especificamente. Então, e uma das coisas que dão sabor a essa religião deles é o cientificismo, ou a fé na ciência. Fé, eles não iam odiar esse termo, né? Mas a crença na ciência, o respeito pela ciência, sei lá, cara. A ciência como um guia para a vida prática e teórica. E o uso dessa ciência como um guia para formar uma cosmovisão, uma visão de mundo, né, já é uma posição filosófica muito suspeita, né, que eles têm. Que é o realismo, e é o realismo firme, é o realismo, não é nem sequer um realismo de estrutura, talvez, como o Russell vai defender numa parte da sua vida, que inclusive é um filósofo que eles gostam de citar, mas eles não leram. Não é nem isso, não chega a ser isso, não chega. É o realismo mais ingênuo de teoria, o realismo de teoria mais ingênuo e bobo possível. Mas tudo bem, daí eles formam uma ontologia básica com a física, só que eles ainda têm que explicar bastante coisa. E aí entra a teoria da evolução. Ela é muito importante para eles, porque vai descrever como a matéria física vai se organizar em vida, né? Tipo, é uma coisa bastante complexa e que a gente intuitivamente acaba achando que tem um designer por trás, a gente reflete. Porque é muito complexo, a gente muitas vezes faz analogias com as máquinas que nós produzimos. Então, enfim, e eles precisam dar conta disso. E aí você tem uma teoria aceita academicamente,
que é a teoria da evolução. Então todos os cientistas praticamente aceitam ela e eles aderem a essa teoria. E pronto, eles têm um sistema aparentemente coerente, porque o sistema deles não é coerente nem com a evolução, sabe? Você tem todos os problemas em filosofia da mente, que aí é outra história e é bem mais complexo. Inclusive eu posso fazer também, mostrar minhas reflexões, falar sobre as minhas reflexões sobre a pira que esse pessoal tem em cérebro, né? Sem nunca se questionar coisas básicas de filosofia da mente, da mesma forma, né? Mas de qualquer forma. Como a visão de mundo inteira deles depende, né, da teoria da evolução ser verdadeira, eles não podem ter alguém que seria um sacerdote da religião deles, que é um pesquisador, acadêmico, doutor por Oxford. Eles não suportam que esse cara exista. A mera existência desse cara, entendeu? É uma ameaça existencial para eles, porque rui, né, corrói a visão de mundo deles. Então eles precisam ficar horas e horas, e são horas mesmo. Eles têm mais de 100 horas de live deles respondendo o Dr. Rômulo, ou falando do Dr. Rômulo. E isso, assim, não é saudável. Esse pessoal tem família, não dá dinheiro, tá bom? Ficar 8 horas em live, igual o biólogo Henrique, que é um desses apologetas neo-ateus aí do YouTube, 8 horas em live respondendo um cara aleatório, né? Aleatório não, né? Para eles tem uma significância muito grande. Um outro youtuber, 8 horas, tendo família, filho. Isso é absurdo. E não dá dinheiro. Não é como se estivessem recebendo gordos superchats do seu público. Eles não estão recebendo porra nenhuma. Não estão recebendo nada. Não estão recebendo merda nenhuma. Eles estão passando horas e horas respondendo alguém que não dá a mínima pra existência deles. Não se importa. Estão passando horas respondendo o cara. Por quê? Porque é uma ameaça existencial. E por quê? Porque eles são dogmáticos. Entendeu? É como um dogma de fé deles sendo colocado, né, em dúvida. Em dúvida séria. Entendeu? Então eles precisam, né, dar um jeito de lidar com isso, psicologicamente mesmo. E eles fazem horas e horas de live, se como se não, a gente tá certo. O cara é um negacionista malvado, ele é negacionista malvado, a ciência é verdade, negacionismo ruim, destrói sociedade. No fundo, eles estão existencialmente em perigo. Né? Existencialmente em perigo não quer dizer que eles vão morrer, quer dizer só que todo o jeito com que eles veem o mundo e que dá uma certa organização e coerência para a existência deles, para o modo de viver deles, para as ações deles, está em risco. Pelo mero fato desse Dr. Rômulo existir. Né? O que é, para mim, um grande exemplo de dogmatismo. Não tem, isso é mais dogmático que um cristão. Se um cristão viesse um padre, sei lá, um pastor, falando, né, que, sei lá, Deus não existe, eles vão tirar o cara e ridicularizar o cara. Eles não vão ficar horas respondendo o pastor que disse que Deus não existe. Né? Você poderia dizer, tá, mas isso só quer dizer que eles são mais dogmáticos, porque eles não vão engajar, né, com que nega os dogmas dele. Mas não é exatamente isso, sabe? Não é exatamente isso que ocorre. Sim, de fato, obviamente o cristianismo é dogmático, né? Mas ele é assumidamente dogmático. E é porque isso não, um único padre colocar em dúvida o cristianismo não teria muita relevância para um cristão, porque não é aí, né, que tá. Ele não depende da aprovação dos padres para nada, para a fé dele. Dos padres. Um católico pode depender da afirmação do magistério da igreja, mas dos padres, de um padre em específico, ele não depende. Né? Não precisa de um consenso dos padres que Deus exista para Deus existir para o cristão. Entendeu? Agora, para uma teoria científica ser verdadeira, no sentido forte mesmo para eles, como eu falei, para eles, realmente depende do consenso dos cientistas. Eles não entendem biologia o suficiente, mesmo os biólogos ali, para eles mesmos conseguirem. Eles nem têm acesso aos instrumentos necessários para confirmar essas teorias, sabe, em física de partículas, sei lá. Não tem como eles confirmar essas teorias, eles mesmos. Então eles dependem de uma confiança nos cientistas. Eles têm que confiar nos cientistas para a visão de mundo deles fazer sentido. Então, quando um cientista relevante não corrobora o que eles acreditam, eles entram em parafuso. Isso é a prova, assim, para mim, que o neoateísmo é a religião mais ridícula de todas. Então, porque eu não consigo imaginar nenhuma outra religião fazendo o que esses caras fazem, de ficar 8 horas. Cara, tem mais de 100 horas de live respondendo o mesmo sujeito sobre o mesmo assunto. E você não tem como justificar isso de maneira pragmática. Tipo, eles estão querendo proteger as pessoas do negacionismo. Cara, pra eles tanto faz o negacionismo. Né? Eles podem fingir, não, o negacionismo vai destruir a sociedade e tal.
É muito perigoso. Mas não faz a menor diferença para eles. E nem sequer para a sociedade. Se tem, sei lá, meia dúzia de moleque que acreditam que a evolução existe, ou meia dúzia de cara que acreditam que a evolução não existe. Isso não tem qualquer relevância, né? Enquanto o cristão pode dizer, olha, cada ateu tá em risco sério de ir pro inferno e eu não quero que o cara vá pro inferno. Pô, você tem uma razão boa pra você fazer a apologética cristã. Mas essa apologética neo-ateia desses caras, ela parece choro de criança. E são umas crianças choronas que não saíram da adolescência, né, precisam se mostrar edges o tempo todo e vão lá ficar fazendo esses videozinhos ridículos, entendeu? Horas e horas na frente do computador fazendo vídeo para responder um outro sujeito. Como que isso não é patético, meu Deus? Como que isso não é... Isso é ridículo, absolutamente ridículo. E é isso, no fundo eles são analfabetos, né? Em filosofia, porque em filosofia da ciência mesmo, tá? Que é teoricamente o que eles são. Não sabem nada, não estão a par nem das discussões mais básicas nesse quesito aí. E em filosofia da religião também. Alguns abraçaram o Graham Hoppe e tal, para tentar ter uma certa coerência interna, mas no fundo eles não têm nem cacife para entender, né? Não tem nem cacife para entender filosofia da religião avançada, eles não sabem de filosofia da ciência avançada, eles não sabem nem de filosofia da biologia avançada. Eu duvido que eles saibam, tipo, as discussões, por exemplo, entre mecanicismo e o pessoal que defende teleologia na biologia, né? Os reducionistas, enfim, toda essa discussão que tem dentro da filosofia da biologia, sabe? Eles provavelmente não fazem ideia dessas discussões, porque eu não sei se eles por que eles não estudam em vez de ficar 20 mil horas na frente respondendo? Eu acho que eles não estudam mesmo, porque você abre um vídeo deles, não vai ter um conteúdo relevante. Não vai ter um conteúdo relevante de filosofia da biologia, por exemplo, que teoricamente é o que esses caras deveriam saber. Eles deveriam saber biologia. No fundo, o que importa para as discussões filosóficas de ateísmo contra cristianismo é a filosofia da biologia, não a biologia em si. É claro, a biologia tem implicações para a filosofia da biologia, né? Então, mas não é a biologia em si, né, que vai ter relevância. E eles não sabem nada, eles não sabem do que eles estão falando, eles estão só em parafuso mesmo, esse pessoal. Então, sei lá, tá aí mais uma religião ridícula, a religião mais ridícula de todas, que é o neoateísmo desse pessoal. É claro que existem ateus que não são assim, existem ateus que na verdade são muito inteligentes e que realmente estão aí escrevendo livros inteiros de filosofia da biologia, né, bons, ruins, mas que não estão em debatezinho de internet com um youtuber sem ganhar dinheiro. Assim, se o cara tivesse ganhando de mais nota, com isso eu ia entender, tipo, tá, por live ele tá tirando que, sei lá, alguém que trabalha de professor não tira, sabe, de professor universitário não tira, né, naquele mesmo tempo, naquele mesmo período. Mas não é o caso, a gente sabe que não é o caso, que dá pra ver os superchats, eles não estão recebendo muita coisa, sabe. Eles estão falando para um bando de adolescentes sobre, sei lá, o que eles estão falando para um bando de adolescentes. Estão falando aí, tentando confirmar o ateísmo deles. E como eu falei, o blending, né? É a versão, é o sabor de ateísmo mais porco que existe. Porque esse ateísmo retardado, filosoficamente analfabeto, vai esposar um monte de coisa contraditória, sabe? Vai querer esposar um pouco do Russell, porque, sei lá, parece que é o único filósofo que eles conhecem muitas vezes. Um pouco do Russell, um pouco do Popper, aí vai esposar algumas crias esquisitas do neopositivismo. David Hume, se algum deles lembrar da existência do David Hume, para os argumentos contra os milagres. E vai fazendo esse blending esquisito aí. Em ética eles vão esposar, sei lá, cara, algum tipo de sensualismo esquisito, né? Algum tipo de sensualismo nonsense, né? E vão fazendo esse blending deles, que no fundo não tem coerência, porque vários desses caras são contraditórios, se contradizem entre si, sabe? Você não tem uma coerência no sistema deles, você não tem uma coerência na ontologia deles, você não tem uma coerência na religião deles, é realmente uma religião para retardados. Porque ela exige que você seja 100% acrítico mesmo, tipo, porque se você começa a colocar a ciência em questão, você tá ferrado, mas ao mesmo tempo você tem que fingir que coloca. Você tá ferrado porque o sistema é ruim, evidentemente, né? Ruim em sua origem mesmo, como eu falei. Mas ao mesmo tempo você tem que fingir que tá colocando a ciência em questão, porque a ciência não pode ser a religião, né? Não pode ser dogmática. E assim, mesmo a teologia, né, cristã vai se ocupar, né,
de mostrar que o cristianismo ele é perfeitamente racional. Não que todas as teses dele sejam demonstráveis pela razão, mas um dos papéis da teologia é mostrar que não existem contradições na teologia, né? Não existe contradição mesmo nos dogmas. Contradição lógica ou contradição com coisas que são, sei lá, óbvias, tipo a existência da mudança na realidade. É impossível negar mudança sem mudar logo, né? Então, enfim, tá aí uma coisa aqui. Mas enfim, não existem contradições de nenhum tipo. É um dos papéis da teologia. E mostrar que não existem contradições na Bíblia, contradições, né, óbvias, na Bíblia e tudo mais. Enquanto isso, eles não têm como mostrar que não existe contradição na ciência ou que a ciência está certa, porque eles não têm nem os mecanismos para verificar isso. Mas eles não podem fingir que também é uma fé. Inclusive Santo Agostinho fala disso, né? No fundo, história, né? Tudo que aconteceu no passado é matéria de fé. Tudo que vai acontecer no futuro é matéria de fé. E tudo que acontece no presente em outro canto é matéria de fé. Por quê? Porque não tem como demonstrar. Demonstrar no sentido matemático, basicamente, filosófico matemático mesmo. Mostrar que negar aquilo implica em contradição, né? Aquela famosa, o mundo poderia ter surgido há 10 minutos e o mundo surgiu com todas as nossas memórias. Que o mundo existiu mais de 10 minutos é, de certa forma, matéria de fé. É uma crença. E detalhe, claro, fé definida por Santo Agostinho, ela é razoável, né? Ela não é que ela é absurda, é só que não é passível de demonstração, né? Mas ela também não é que ela seja irracional ou, né, seja absurda necessariamente, não é isso. Mas eu acho bastante coerente, né, crer que o mundo tem mais de 10 minutos, né? Mas isso não é passível de demonstração, é impossível demonstrar que o mundo tem mais de 10 minutos, mostrar que quem nega isso, quem afirma que o mundo tem mais de 10 minutos sem ter contradição, é impossível. Não está passível de demonstração. Nada na história, inclusive, está passível de demonstração. E na física, né, sem os instrumentos, acho que nada também está passível de demonstração. Pouquíssimas coisas. E mesmo assim você ainda tem que assumir várias hipóteses metafísicas mesmo, que, por exemplo, as leis da natureza não vão mudar daqui a 10 minutos. Porque, no fundo, não tem como provar que as leis da natureza não vão mudar daqui a 10 minutos também, né? Um verdadeiro cético poderia dizer, olha, cara, não tem nada que mostre que porque sempre foi assim, vai ser assim. É Hume, né? O pessoal gosta tanto do Hume, mas não leva o Hume às últimas consequências. Nem levar o Hume às últimas consequências. O Hume falou essa merda. Então, não tem um ceticismo coerente da parte deles, nem básico. Não existe nenhum ceticismo básico, metódico. Não tem ceticismo ali. É puramente dogmático mesmo, sabe? Realmente, assim, eles, como eu falei, eles não chegaram no nível de se questionar se a ciência realmente está... as entidades não observáveis postuladas pela ciência têm que existir, entendeu? É óbvio que eles não chegaram a pensar em coisas e posições metafísicas como será que as leis da física têm que durar para sempre? Será que elas não vão mudar daqui a uns 10 minutos? Por exemplo, o Hawkins, não lembro onde ele diz isso, mas ele vai ter aquela tese dele de que as leis da física eram diferentes no começo do universo. Porque elas não poderiam se tornar diferentes daqui a 10 minutos. E mesmo que elas não tivessem sido, como eu falei, diferentes no começo do universo, por que daqui a 10 minutos elas não podem se tornar diferentes? Não existe prova para isso, não dá para eu provar isso. Não dá para eu provar isso, não dá para eu mostrar que quem nega isso cai em contradição. Não existe, para usar termos kantianos, não existe nem uma demonstração, uma prova transcendental disso. Não tem valor transcendental. Não tem valor transcendental. Como, por exemplo, a prova de que o movimento existe. Isso aí tem valor transcendental, porque é impossível não cair em autocontradição, né, e afirmar que o movimento, a mudança, né, não existe. Se eu nego a mudança, eu caio em autocontradição. É óbvio, isso é bem kantiano, né? Essas provas por autocontradição, você vai ter, sei lá, o Hope, né, que tentou formar ética argumentativa lá em cima disso aí, mostrando que negar a própria propriedade, a propriedade privada de outra pessoa cai em contradição e tudo mais. Mas não acho que dá certo, né? Você pesquisa aí, Zap refutação Hope no YouTube, se quiser saber mais sobre isso. Mas, sei lá, Kant usa muito isso, os tomistas transcendentais, né, como o Joseph Marechal, o Karl Rahner, o Coret, todos eles usam esse tipo de técnica para prova, e eu acho que é basicamente o único tipo de técnica para prova.
E aí entra toda a questão kantiana, se isso vale também, se isso só vale para o fenômeno e para o eu, ou se isso vale para a coisa em si, né? Para a realidade, digamos assim. Se isso só vale para mim, para o meu modo de pensar e para o modo com que eu percebo a realidade, para a realidade percebida, ou se vale para a realidade em si também. Se existe contradição na realidade em si, ou se o fato é só no fenômeno e para nós não pode haver contradições, né? Tá aí uma questão relevante, mas não, esse pessoal não chegou nesse nível, tá? Não chegou nesse nível. Eles chegaram no nível de chorar na internet horas seguidas, em vez de dar uma estudada básica ali em filosofia, mesmo filosofia ateia, né? Só, filosofia de filósofos ateus que tem o ateísmo como um ponto central. Eles vão pegar partes selecionadas. Às vezes vão pegar o Nietzsche também. Por que não? Pega o Nietzsche aí para falar que o cristianismo é moral escravo. Sendo que assim, cara, se tem uma religião que tem moral escravo é mesmo o neoateísmo, porque é o tipo de gente que queria que fosse crime negar a ciência. Se tem uma coisa mais moral escravo do que isso, eu não sei, não tô sabendo, né? É o mesmo pessoal que assim, cara, no fundo, todo mundo aí tem a tal moral de escravo, no sentido nietzschiano mesmo, né? Enfim, isso, essa é a reflexão que eu queria compartilhar. Não é um vídeo relevante, não é um vídeo interessante, acho que é um vídeo interessante na verdade, mas não é um vídeo altamente relevante. É mais uma reflexão sobre a idiotice desse pessoal, Biólogo Henrique, o Humanista, Antônio Miranda, todo esse pessoalzinho e o resto do pessoal que participa das lives dele, entendeu? Eu perdi meia hora da minha vida compartilhando essa reflexão. Não sei se vai ao ar, provavelmente vai, mas eu não sei, né? Posso trazer aí outras reflexões que eu tenho sobre diversos assuntos. Essa é uma reflexão meio idiota. É isso, valeu.